Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Aos que estão nos acompanhando pela internet, seja aonde for, que a mão do Senhor esteja sobre ti também. Queridos, eu não quero me delongar, mas quero ler a palavra de Deus, a infalível, a inerrante, a inconcussa, aquela que tem poder de abençoar e transformar as nossas vidas. Um grande jornalista americano, chamado Horace Greeley, disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse que é impossível, olha só o que ele disse, é impossível escravizar mental e socialmente um povo que lê a Bíblia. O povo que lê a Bíblia não pode ser escravizado, porque ele já foi liberto por Jesus. Grande missionário, evangelista, pregador, teólogo, Dwight Lyman Moody, ele dizia que a Bíblia não foi escrita apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Então nós estamos aqui porque a Bíblia não só aumentou o nosso conhecimento, mas prioritariamente transformou as nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem já efetuado por nós. Nós somos gratos. Queridos, vamos ler a palavra de Deus? Prometo aos irmãos que serei breve, tá? Então os irmãos não fiquem preocupados com o tempo. Eu nem vou usá-lo totalmente, mas serei muito objetivo e sucinto naquilo que o Senhor nos concedeu. Lucas 9, 23. Está escrito assim: E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Amém? Para quem quiser acompanhar na apostila da nossa Escola Bíblica de Obreiro, a 76ª Escola Bíblica de Obreiros, a maior escola bíblica do Brasil, acredito que do mundo. Desconheço uma escola bíblica que fique 2 semanas ininterruptas, de manhã, de tarde, de noite, ensinando a palavra de Deus, e isso é motivo de muita alegria para nós, não é? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, o tema que o Senhor concedeu a mim está aí no texto, Paradoxos do Evangelho. Paradoxos do Evangelho. Bom, alguém pode até se perguntar, pastor, o que é um paradoxo? Um paradoxo é nada mais, nada menos, algo que aparentemente, preste atenção, aparentemente é contraditório, mas na essência não. O grande escritor, ensaísta, teólogo, G.K. Chesterton, ele diz que paradoxo é a verdade de cabeça para baixo com o propósito de chamar a atenção. É interessante essa frase. Paradoxo é uma verdade de cabeça para baixo com o propósito de chamar a atenção. Então você olha para aquela verdade e aparentemente ela não é verdade, mas quando você reflete, analisa, prescruta, você percebe que de fato era verdade. Já o teólogo Wiersbe, muito conhecido de todos nós, ele diz que é uma afirmação que atrai a nossa atenção exatamente por parecer contraditória. Então paradoxo é algo que aparentemente é discrepante e incoerente, mas de fato não é. E Jesus trabalha com isso, com vários paradoxos no seu ensino, no seu arcabouço pedagógico, que nós chamamos aqui de Evangelho. Por exemplo, é só fazer uma leitura rápida e simples na Bíblia Sagrada, principalmente nos escritos dos evangelistas, que nós vamos perceber exatamente isso que eu estou dizendo. Vamos constatar que o Evangelho nos concede o privilégio de morrermos e continuarmos vivos. Isso é um paradoxo. De sermos livres apesar de escravos. De enxergarmos o invisível. De tocarmos
o intocável, o intangível, de tirarmos forças das fraquezas, são paradoxos, de sermos fortes apesar de fracos, são paradoxos, de ganharmos enquanto estamos perdendo, de sermos ricos apesar de pobres. Concluindo, isso é o paradoxo do Evangelho. O Evangelho é extremamente paradoxal e os ensinos de Jesus vão na contramão dos ensinos e das ideologias mundanas. Os mestres do passado, os mestres da atualidade que não conheceram a Deus, que não tiveram comunhão com Deus e que não têm intimidade com Ele, não conseguem absorver o conteúdo e a essência deste Evangelho, exatamente pelo fato desse Evangelho ser paradoxal. Jesus, o maior de todos os mestres, vai mostrar para todos nós exatamente isso, que a sua sabedoria é inatingível a uma mente que não conhece o Espírito Santo. Mas graças a Deus que cada um de nós que aqui estamos, conhecemos o poder do Espírito Santo e Ele nos faz entender um pouquinho da mente de Deus. É o Evangelho. Atribui-se uma história a Agostinho de Hipona, o grande teólogo, e quando ele estava escrevendo o seu livro sobre a Trindade, que é um dos maiores textos que ele escreveu, um dia ele foi espairadamente, foi andar à beira do mar, à praia, e ele está caminhando e ele olha ao longe, e ele observa um menino, preste atenção, interessante essa história, e ele observa um menino, e o menino está com um balde, ele pega e vai até a água, pega a água, vai até a praia e despeja a água num buraco. E ele está fazendo isso repetidas vezes, pastor Eliseu Vicente. E aí, ele foi se aproximando do menino para ver o que está acontecendo. Chegou até o menino e disse: meu filho, o que você está fazendo? E o menino disse: eu estou transportando o mar para dentro desse buraco. E ele sorriu, como você fez agora, e disse: meu filho, me perdoe, mas eu acho que é impossível você transportar o mar para dentro desse buraco. O mar é muito grande, o buraco é muito pequeno. Ele olhou e reconheceu Agostinho e disse: o senhor é o teólogo, o pregador Agostinho? Ele disse: sou eu mesmo. Ele disse: então a gente está no mesmo barco, estamos na mesma situação. Ele disse: como assim? Ele disse: o senhor não está escrevendo um livro sobre Deus, sobre a Trindade? Ele disse: sim. Ele disse: então, Deus não cabe no seu livro, assim como o mar não cabe dentro desse buraco. Entender Deus é algo absolutamente difícil. Compreender Deus é algo quase que inatingível. Mas para aqueles que conhecem ao Senhor, isso é muito mais fácil. Então é interessante que o grande teólogo Meyer Pilmer, que você deve conhecer bem, uma certa feita ele escreveu dizendo que tentar entender completamente Deus, porque Deus não se entende completamente, mas se entende. Deus não se compreende 100%, mas se compreende pela sua palavra. Quem entende isso, diga amém. Ele diz: tentar entender Deus completamente seria a mesma coisa que pegar todas as águas dos rios, dos mares, dos oceanos, dos lagos e colocar dentro de uma xícara. É impossível. Por isso que quando Cristo pregava, as pessoas ficavam estarrecidas com o seu ensino, ficavam pasmas com o que ele dizia, porque as suas palavras não vinham da terra, vinham do céu. Suas palavras não eram de baixo, eram de cima. Suas palavras apenas não continham conhecimento, mas tinham sabedoria, o que é diferente. Conhecimento se adquire estudando, lendo, pesquisando. Sabedoria vem de Deus, é dom. Existem pessoas que têm um grande currículo, uma formação exemplar, formados em Harvard, em Princeton, Yale, Cambridge, nas melhores universidades do mundo. São PhDs em suas áreas específicas de profissão, mas não tem sabedoria. E às vezes um crente analfabeto, semi-analfabeto, tem a sabedoria que vem do céu, porque é Deus quem concede. Abre a Bíblia e entende a Bíblia. O PhD, você joga a mão na Bíblia dele, explica isso aqui, ele não entende.
Ele vai tentar falar de literatura, vai tentar falar da gramática, mas não vai compreender nada, porque ele não tem o Espírito Santo sobre a vida dele. Mas quem tem o Espírito Santo entende a mente de Deus. Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Ele não disse nós temos Cristo na mente. Quem está do lado de fora pode até dizer: não, mas eu tenho Cristo na minha mente. Ele até pode dizer que tem. Cristo está na mente dele, junto com o trabalho, junto com a diversão, junto com os afazeres da vida, junto com o casamento, junto com o namoro, junto com o filme, junto com a novela. Está lá, está espremidinho na mente dele, mas está ali. Agora o crente não. O crente não tem Cristo na mente, ele tem a mente de Cristo. Tudo é para a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Essa é a visão. Então, no Evangelho a gente vai ver isso. Bom, queridos, para encurtar a história, são inúmeros os paradoxos do Evangelho. Inúmeros. Eu vou citar apenas 4, para que a gente reflita, e depois vocês, que são muito mais inteligentes do que eu, podem dar prosseguimento a este estudo. Primeiro paradoxo do Evangelho está aí. No Evangelho, quem quiser viver tem que morrer. É o primeiro paradoxo. Como é que Jesus chega para uma multidão e dizia a ele a todos? Eu frisei na leitura com você. E dizia a ele a todos, não era alguns, não era só os discípulos, dizia a todos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí ele vai na sequência e diz: porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á. Espera aí, como é que é? E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Isso é aparentemente contraditório. Como é que uma pessoa para viver tem que morrer? Pois é isso que Jesus está dizendo. Para a gente viver para Cristo, temos que morrer para nós mesmos. E isso não é fácil, e Jesus nunca disse que seria. Porque tem muita gente ensinando o Evangelho, né? Algodão doce. Já viu o Evangelho algodão doce? Ele é bonito, colorido, volumoso, mas não sustenta nem alimenta ninguém. Esse é o Evangelho algodão doce, quem tem ouvido por aí. Mas Jesus disse o seguinte: que nós precisamos morrer para podermos viver. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Se teve alguém que entendeu isso, 100% foi o apóstolo Paulo. Por isso que ele ensinou tanto a respeito deste assunto. Olha o que ele diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, de maneira que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Olha que, irmão, isso aqui é de uma maestria, de uma força, de uma pujança, de um poder tão grande que transforma a vida de qualquer pessoa. Que dê crédito a isso. Olha só o que está escrito em Filipenses 1, versículo 21: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. Esse é o paradoxo do Evangelho. Só que quase a gente não ouve mais isso, né? A gente ouve mais: receba, fique rico, seja próspero, vai dar certo, Deus vai realizar todos os seus sonhos. Onde está escrito isso na Bíblia? Que Deus vai realizar todos os nossos sonhos. Se tem uma mentira que alguém pode pregar, é essa: que Deus vai realizar todos os sonhos do teu coração. Essa é a maior furada que existe. Jesus nunca prometeu realizar sonho de ninguém. A glória a Deus some, né? Jesus nunca disse isso, só se estiver no livro de Inventares, no capítulo 0, né? Porque na Bíblia não tem, na minha pelo menos não está escrito. Ele pode realizar vários sonhos que são dele para mim. E se eu os sonhar, eu posso ter a realização. Mas o sonho de Deus geralmente não é o meu. E o meu geralmente não é o dele. Então por isso que eu preciso estar alinhado à vontade do Senhor, para que Ele cumpra em mim o seu propósito. Só que para isso acontecer, eu preciso estar em comunhão com Ele. Crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo já morreu. Não tem mais vontade própria. Por isso que ele disse: negue-se a si mesmo. Tem coragem de negar todos os seus desejos para agradar a Deus? É isso que é o Evangelho. Imagine
O marketing de Jesus, vamos colocar essa palavra, o marketing de Jesus é o pior possível. Porque nas outras religiões, a mensagem é muito mais atrativa, é ou não é? Venha porque vai acontecer isso, 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 olha aqui, vai ficar melhor aqui, não sei o que e tal. Sempre tem uma proposta. Aí alguém chega então em Jesus, imagine alguém, nesse período, no primeiro século, chega até Jesus, conhecia todas as outras religiões e agora vamos ver como funciona essa nova fé. Vamos perguntar para o líder. Ô Senhor Jesus, como é que faz para ingressar nessa igreja? Eu não sei como é que chama, esse grupo seu aí, nessa comunidade. Como é que faz? Ele disse, é muito simples. Você está vendo aquele pedaço de madeira ali, ó, né? Vertical, horizontal? É uma cruz. Pega ela e siga-me. Como é que é? Sim. E outra coisa, negue-se a si mesmo. Você tem desejos, tem sonhos, tem projetos? Então, nega tudo isso aí e eu agora vou passar a ser o seu único propósito de vida. Por isso que muitos rejeitaram. Mas nós estamos aqui. Levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Então, não é fácil. Então, o Evangelho é estar crucificado com Cristo, morto para o pecado e vivo para Deus. Esse é o primeiro paradoxo. Porque, olha só o que está escrito em Filipenses 3,7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, gente. O que para mim era ganho. Vamos ver a lógica do evangelho da Bíblia. Diferente do evangelho que é pregado deturpadamente hoje. O falso evangelho. Paulo tinha muito, foi para Cristo e perdeu tudo. Hoje a gente prega o contrário. Venha sem nada e Deus vai te dar tudo. Paulo tinha fama, Paulo tinha dinheiro, Paulo tinha prestígio. Paulo era honrado onde chegava, e quando ele se converteu a Cristo e passou a viver uma vida em Cristo, crucificado, com Ele, passou a ser desprezado, perseguido, humilhado, perdeu tudo que tinha. Mas morreu cheio do Espírito Santo e está no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. Veja que a inversão de valores é muito grande. Olha só o que ele diz em Atos capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Isso é ser crente. E quando eu leio esses versículos, isso me impacta de tal maneira que eu tenho que orar. Eu tenho que dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda, porque isso aqui é o Evangelho. Este é o Evangelho verdadeiro de Cristo. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, exige a nossa renúncia total. Uma vez me perguntaram em sala de aula, professor, ser crente não é fácil. Deus exige muito da gente, pastor. Deus exige muito da gente. Eu disse, não, querido, você está enganado. Deus não exige muito de nós. Aí ele se alegrou e disse, não, pastor, não exige muito, não. Eu disse, não, ele exige tudo. É bem diferente. Muito? Não, é tudo. Com Deus, ou você se entrega 100%, ou você não se entrega. Porque Ele não quer o seu resto, Ele quer tudo de você. Segundo paradoxo, no Evangelho, adultos devem ser como crianças. Olha que lindo. No Evangelho, adultos devem ser como crianças. Jesus disse, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, versículo 4. Olha aqui, isso aqui é extraordinário, gente. Isso significa total dependência de Deus. Porque às vezes a gente vai fazer a comparação e a gente ouve pregações a respeito disso. Não, o que Jesus quis dizer com se tornar como uma criança, se tornar como um menino? Não, porque a criança é humilde, ela perdoa fácil. Cada um tem uma explicação, mas Jesus está querendo dizer o seguinte, dependência total de Deus. Porque toda criança é diferente uma da outra, sim ou não? Tem criança que perdoa rápido, mas tem outras que não. Guarda mágoa e fica bravo. Fica ou não fica?
Então não é isso que Jesus está querendo dizer. Agora todas têm algo em comum, todas, sem exceção. Todas dependem de um adulto para viver. Toda criança depende de um adulto para sobreviver. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: para ser um verdadeiro servo de Deus, tem que ser como uma criança. Assim como uma criança é totalmente dependente do pai e da mãe, totalmente dependente de um tutor, de um adulto, assim também o crente deve ser totalmente dependente de Deus. Nós dependemos de Deus. Não é o pregador, não é o pastor, quem faz é Deus. Dependemos total e exclusivamente dEle, porque o dia que alguém achar que está acontecendo alguma coisa por causa dele, que ele está fazendo, que ele é o bom, que ele... irmão, aí a coisa vai desandar. Porque o Evangelho de Cristo é Ele crescendo e a gente diminuindo. É Ele aparecendo e a gente desaparecendo. Então é interessante que o Evangelho de Cristo mostra isso. Devemos entregar todo o nosso caminho e confiarmos nele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Em oposição a uma mentalidade religiosa da época, totalmente competitiva, totalmente egoísta, totalmente autossuficiente, dos adultos religiosos, Jesus apresenta o elemento mais fraco da sociedade, uma criança. Aquele que não tem funções para se vangloriar. Uma criança não tem um cargo para ela chegar e dizer: me respeita que eu sou fulano de tal, hein? Ele não sabe o que é isso. Ele não tem como chegar dizendo: olha, eu sou isso. Não. Uma criança não tem do que se vangloriar. Não tem do que se ensoberbecer. Não tem cargos para defender. Não tem patentes para se gloriar. Não tem nada disso. Então aquele que é totalmente dependente se entrega espontaneamente à ajuda dos outros. Nós devemos nos entregar espontaneamente e voluntariamente à ajuda e à dependência de Deus. Quem depende de Deus, levante a mão e diga glória a Ele. Ser como criança, porém, preste atenção nisso, não significa ser infantil. Porque tem gente confundindo isso. Ser como criança é uma coisa, é o que a Bíblia ensina. Agora, ser infantil, não. Aí é outra história. O que é ser infantil? É ser um menino na fé. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 5, versículo 13. Porque poderiam estar comendo alimento sólido. Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Irmãos, o que tem de menino por aí, querendo ser obreiro, não tem problema nenhum você ser um obreiro jovem, só não pode ser obreiro menino. Porque obreiro menino é outra história, é outra coisa. É aquele que ainda não amadureceu, que não conheceu a Deus profundamente, que não tem experiência suficiente para ser o que diz ser. É isso que o texto diz. Devemos ser como crianças, não como meninos na fé. Tem gente infantilizada. O que é menino na fé? É um adulto que vive como uma criança. O que é ser um adulto infantilizado? É viver como se ainda estivesse na fase infantil. Qualquer coisinha ele fica triste, qualquer coisinha ele desanima, qualquer coisinha ele faz birra, faz biquinho, bate o pé. Será que tem obreiro que faz isso? Irmão, você vai para a congregação, não, essa daí não dá para mim. Não, quem sou? Não, olha não, misericórdia. Irmão, você tem, não, ele pisou no meu calo, agora é ele que começou. Irmão, isso é coisa de criança. Isso é coisa de menino. Agora um obreiro maduro não permite que essas coisas lhe atinjam. Ele já passou dessa fase. Ele sabe que quem faz a obra é Deus. Que quem cuida da igreja é Deus. Ele é só um instrumento. Terceiro paradoxo. No Evangelho, os primeiros serão os últimos. Você vê que é só coisa simples, né? Só coisa fácil de fazer. Os primeiros serão os últimos. Como é que é, Jesus?
Pois é, Mateus 19:30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Pelo contexto dessa passagem, você pode observar que o assunto aqui é muito claro. O assunto aqui é riqueza e pobreza. Gente famosa e rica em detrimento às pessoas pobres e anônimas. É só olhar. Esses primeiros aqui são os mais vistos na sociedade. E os últimos são os menos vistos. Os primeiros são aqueles que têm muitas posses, cargos importantes. E os derradeiros, os últimos, são aqueles que não têm nada disso. É isso que está mostrado aqui. Então é interessante que Jesus nos mostra que no seu evangelho tem lugar para todo mundo, para rico e para pobre. E graças a Deus, porque senão não estava aqui. Tem lugar para todo mundo, porque Jesus não morreu na cruz para fazer-nos ricos, morreu na cruz para nos fazer salvos. Tem gente achando que é o contrário. Então nessa corrida cristã, vence quem persevera. Porque lá fora, quem é o grande vencedor? Aquele que chega primeiro. Na vida cristã, vence quem não desiste. Lá fora, mais que vencedor, é aquele que recebe a medalha de ouro, o troféu, é o primeiro colocado, é o que rompe a faixa. Mas com Deus não. Com Deus, mais que vencedor, não é quem chega primeiro, é quem chega. Deus vai te dar força para você continuar. Você não vai parar, você não vai desistir. Mas pastor, você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Eu não sei mesmo. Mas eu sei de uma coisa e posso te afirmar categoricamente, peremptoriamente, que Deus é aquele que fortalece o fraco e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Quem acredita, levante a voz e adore ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso entender isso. Não é por mérito, é graça, gente. Não é mérito, é graça. Não merecemos nada. O que é a graça? É o bem que Deus me dá sem eu merecer. Que é diferente de misericórdia, que é Deus não me dando o mal que eu mereço. Então é a graça. Então não significa, preste atenção para não dizer que eu estou dizendo o que eu não disse. Não significa que um crente não possa ser próspero financeiramente. Não quer dizer isso. Uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e próspera financeiramente. Pode ou não pode? Pode, não tem problema nenhum. A gente vê na Bíblia isso. Mas não significa que esta é a regra do Evangelho. Que Jesus tenha que dar riqueza a todos os seus servos. Não é isso que a Bíblia diz. Pode acontecer com um e com o outro. Pode acontecer como pode não acontecer. Se acontecer, a gente adora. Se não acontecer, a gente adora do mesmo jeito. Esse é o problema, as pessoas não conseguem ver essas. Querem manifestar, transmutar, e não pode. O poeta brasileiro Milor Fernandes costumava dizer o seguinte, que o importante é ter, sem que o ter te tenha. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Billy Graham, grande evangelista, pregou em mais de 185 países do mundo, ele dizia algo no mesmo sentido. Ele dizia, o problema não está em pessoas terem coisas, mas em coisas terem pessoas. Porque tem gente que enquanto está numa situação, numa condição financeira difícil, está servindo a Deus, está firme, está cheio do Espírito Santo, está buscando, está orando. Aí depois que prospera, esquece. Agora ele está sendo possuído pelo que ele tem. E ele está sendo escravo da sua própria riqueza. Por isso que Jesus disse, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Agora, quando o crente, mesmo sendo próspero, rico, tem o seu coração em Deus, em sua palavra, nada disso pode transformar a sua vida. A sua essência continua a mesma, de humildade, de servo de Deus e de caráter cristão. Esse é um paradoxo, concorda ou não? É um paradoxo, como é que pode? Primeiro ser o último, o último ser o primeiro. É assim que Jesus faz. O Evangelho é vida eterna, não prosperidade financeira. O principal pregador de toda a história da Bíblia, depois de Cristo, é claro, morreu
pobre, esquecido, desprezado, cheio de marcas, enfermo, mas salvo. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos salvos. E outra coisa, soteriologia, né? Somos salvos no passado, no presente e no futuro. No passado nós somos salvos da condenação do pecado, justificação. No presente, nós somos salvos da força do pecado, pela santificação. E no futuro nós seremos salvos da presença do pecado, pela glorificação do corpo. Quem pode adorar a Jesus por isso? Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Por isso que nós podemos glorificar a Deus, porque a salvação é o poder de Deus na vida do crente. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então é isso, é o Evangelho. Então, nós estamos aqui porque, diferentemente das outras religiões, no Evangelho, não existem grandes homens que servem a um pequeno Deus, mas pequenos homens que servem a um Deus grande. Essa é a grande diferença. Quarto e último paradoxo para encerrarmos. No Evangelho devemos sofrer com alegria. Eita, esse aqui, para mim, é um dos mais difíceis. Porque Jesus disse assim, você conhece bem esse texto, né? É um texto áureo da nossa vida. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Olha como ele começa. Tenho-vos dito isso, tudo que ele tinha dito antes. Eles seriam perseguidos e muitas outras coisas. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, categoricamente, tereis. Não é uma hipótese, talvez vocês tenham, não. Tereis aflições, tereis aflições, tereis aflições, mas, aí vem o mais dele. E o mais de Deus é difícil de entender, né? Mas tem de bom ânimo, vamos traduzir. Se alegrem. Pega uma versão mais moderna da Bíblia. Se alegrem, eu venci o mundo. Espera aí, como é que ele disse que nós vamos sofrer, vamos ter aflições? O que é aflição? No grego é tlipsis, a palavra tlipsis significa comprimir com força a ponto de esmagar. Como é que a gente vai ficar a ponto de ser esmagado pelas coisas deste mundo e a gente tem que se alegrar ainda? Ele diz, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, é sinal que nós, com ele, também seremos vencedores. Se estivermos em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É um paradoxo do Evangelho. Como é que sofre se alegrando? No nosso tempo, irmãos, nós vemos uma marca de um cristianismo falso, de um evangelho deturpado, isento de sofrimentos. Isento de sofrimento. Você é crente agora? Então agora você não sofre mais. Agora você só vai dar glória a Deus, falar em línguas e sorrir. Quem dera, né? Só que eles estão trazendo uma proposta do céu. No céu vai ser só alegria, aqui tem aflições. Eles acham que nós já estamos, nós não estamos ainda. Porque aqui é cruz, coroa é só lá. Então esquece que aqui não tem coroa, aqui tem cruz. Mas com Cristo a gente vai conseguir levá-la até o lugar certo e Ele vai nos abençoar. Então, vejam que este falso evangelho, o cristão, ensinam eles, está isento de sofrimentos, de enfermidades, de pobreza, de privações, de coisas do gênero. Porém a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, mostra exatamente o contrário. Os servos de Deus do primeiro século entendiam muito bem isso, que talvez a gente não entenda tanto, mas eles entenderam muito bem, por isso eles nos ensinam. Com as experiências profundas que eles tiveram, do verdadeiro evangelho de Cristo, que não tem essa proposta de nos fazer famosos, ricos, prósperos, não é essa a proposta do evangelho. Mas Jesus disse assim: se alegrem,
quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, porque assim foi com os profetas do passado. E se foi com eles, comigo também será com vocês. Aí hoje a gente ouve alguém dizendo assim: o irmão está me perseguindo, porque ele quer te matar? Não, ele orou feio para mim, ele não fala mais comigo, ele não me manda mais mensagem no WhatsApp. Que perseguição boa, hein? E tranquila essa perseguição, dá para enfrentar, qualquer um enfrenta. Perseguição da Bíblia, perseguição que os profetas enfrentaram, perseguição que os apóstolos enfrentaram, perseguição que Cristo enfrentou, perseguição de morte. Essa a gente ainda não está enfrentando aqui, ainda. Mas olha só que interessante, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós seríamos colocados sob o fogo da provação, mas devemos ter bom ânimo. Ou seja, não desanime, não baixe a sua cabeça. O sofrimento não é exceção à regra, é a regra do Evangelho. Aí, glória a Deus, desapareceu de vez, né? Vou dizer outra vez, só para frisar. Sofrimento no Evangelho não é exceção, é a regra. Então, se você está sofrendo pouco, dê glória a Deus, porque é exceção. Ainda mais se for obreiro, pastor. As aflições, então, fazem parte da vida cristã. Estou finalizando agora. O sofrimento é algo inerente ao Evangelho. Agora, o fato de não entendermos o porquê nós estamos sofrendo, não significa que não exista um porquê para o sofrimento. Vou dizer outra vez. O fato de não entendermos o porquê estamos sofrendo não significa que não exista um porquê para o sofrimento. Porque sempre há um propósito. Pastor, prova na Bíblia. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas, as boas e as ruins que acontecem em nossas vidas, contribuem para o nosso bem, para o nosso bem, para o nosso bem. É que a gente acha que bem é ter dinheiro na conta. É que a gente acha que bem é estar muito, cheio de dinheiro, famoso, com milhões de seguidores no Instagram, nas redes sociais, conhecido, honrado onde chega. Não, irmão. Isso aí foi o que inventaram do falso evangelho. Mas na Bíblia não tem isso. O bem é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o bem do crente. Se você está no centro da vontade de Deus, você está no bem. Aparentemente pode estar dando tudo errado, mas se você está no centro da vontade de Deus, você está no bem. Aparentemente pode dar tudo errado, porque o fim é melhor que o começo. Nunca se esqueça isso. Porque às vezes a gente faz tudo certo e aparentemente está dando tudo errado, mas no final vai dar tudo certo. E às vezes as pessoas que não servem a Deus estão fazendo tudo errado e aparentemente está dando tudo certo, só que no final vai dar tudo errado. Então, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, disse o sábio Salomão. Então se alegre, porque o seu fim é fim de bem. Deus, às vezes, não explica porque nós estamos enfrentando algumas situações. Não explica. Alguém diz assim: não, depois que você passa pela prova aí você entende. Nem sempre. Nem sempre. Tem coisas que a gente não entende nunca. Pergunte para Jó, por que ele passou por tudo aquilo? Ele não tem uma resposta. Olha, eu não sei, eu só sei que aconteceu isso, e no final Deus ainda me restituiu em dobro, porém, eu não sei o porquê. Eu sei como, mas não sei porquê. Quem entendeu? Deus não tem obrigação de explicar para ninguém. Agora, existe um motivo. Nós não o entendemos. Sabe por quê? Porque nossa mente é limitada. A gente só vê o que está diante dos nossos olhos. Porque nós somos seres temporais. Deus é atemporal. Deus é eterno. Deus está fora do tempo. Nós estamos presos no passado, no presente e no futuro. Deus está na eternidade. Deus está na kairosfera e nós estamos na cronosfera. A gente nunca vai entender Deus. É melhor nem tentar, para não ficar com... Agora,
dentro da perspectiva bíblica, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei, eu não entendo, eu não compreendo, mas o que eu tenho que ter em mente? Primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus é justo. Terceiro, Deus não erra. Então, se está acontecendo isso comigo, Deus tem um propósito melhor, maior e muito mais especial do que o meu. Que a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Aleluia. Nós, seres finitos, somos capazes de ver apenas o que está diante dos nossos olhos. Dr. Ronald Rhodes dizia algo que eu gosto muito de repetir. Ele dizia que nós não entendemos Deus, porque Deus vê tudo, nós só vemos uma parte. Enquanto nós só vemos um fiozinho do tapete, pastor Antônio, pastor Ineu, Deus vê a tapeçaria completa. Enquanto a gente só vê uma árvore, Deus vê a floresta inteira. Por isso que a gente não entende. A gente vê uma parte, Deus vê o todo. A gente vê as peças, mas Deus vê montado o quebra-cabeça. Deus é fiel. Você pode confiar no Senhor? Nessa tarde, levante a sua voz e glorifique a Deus. Confia nele, Ele sabe o que é melhor para nós, ainda que a gente não entenda. Aparentemente a gente está sozinho. Às vezes a gente olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para nos ajudar. A situação é tão difícil, tão terrível, que a gente não consegue entender. Diz: Deus me abandonou. Não te abandonou, Ele está contigo. Se tem uma das mais de 33 mil promessas da Bíblia que eu gosto, que eu amo, que eu me apego, é a que Jesus disse em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que Deus não esteja contigo. Até a consumação dos séculos. Conta-se a respeito de uma tribo norte-americana que um ritual de maioridade que eles fazem com os índios de lá é muito interessante. Eles dizem que é assim: levam um menino, quando ele chega à idade para atingir a maioridade na tribo, levam ele, cerca de 16, 18, alguns têm controvérsias na idade, mas levam ele para o meio de uma floresta, durante a noite, amarram suas mãos, seus pés, sentam ele numa cadeira e vendam os seus olhos. E dizem para ele: você vai ter que passar a noite inteira sozinho aqui. Você não pode chorar, você não pode gritar, você não pode pedir socorro e não pode sair do lugar. Se você fizer tudo isso, você atinge a maioridade e você vai passar a ser considerado um homem dentro da tribo. Aí o coitado do menino tem que ir para lá. Aí coloca o menino lá no meio da floresta, amarra, venda os olhos, deixa ele lá sentadinho. Agora todo mundo vai embora. Sai todo mundo. E tem que amanhecer o dia. Quando o sol sai, aí podem tirá-lo de lá. Se ele enfrentar, passar pela aprovação, ele vai ser considerado maior de idade e vai ser honrado. E outra, depois que passar por aquilo, não pode contar para ninguém, porque cada um tem que ter a sua experiência. Aí ele passa por aquela situação, imagina: frio, fome, sede, vontade de necessidades fisiológicas, medo de cobras, serpentes, peçonhentos, animais selvagens, as tribos contrárias que podem pegá-lo e matá-lo, e ele está ali, mas ele não pode fazer nada, ele tem que ficar caladinho, esperando amanhecer o dia, esperando o sol raiar. Aí quando o sol nasce, que tiram a venda dos olhos dele, ele passou por aquilo. Quando ele olha do lado dele, tem uma cadeira. Quem está sentado? O seu pai. Passou a noite inteira com ele ali e ele não sabia. Ele não estava vendo, mas o pai estava do lado. Na vida cristã é mais ou menos assim. Às vezes a gente passa por uma situação tão difícil, uma aflição tão grande, e a gente pensa que está sozinho durante a noite escura da provação. Mas quando o sol nasce e a gente olha para o lado, ele nunca deixou a gente só. Será que você pode glorificar a Deus? Então esteja alinhado ao propósito de Deus. Porque, como disse Max Lucado, o grande escritor, Deus nunca prometeu que a trajetória seria fácil, mas garantiu que a chegada valeria a pena. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Deus abençoe. Muito obrigado, pastores.